Puerpério, e afinal, o que que é esse puerpério, né? Aí ela não quer nem saber de puerpério. Tem que estudar sobre gestação, eu tenho que pensar no meu parto, tenho que pensar em tanta coisa. Pensar no puerpério, deixa isso pra lá, né? Eu quero que você não cometa a mesma falha que eu cometi. O meu filho está com quase 2 anos e eu ainda estou no puerpério. Porque o puerpério é uma data sem... Não existe, ela não é determinada, é uma data indeterminada. A gente não sabe quando que acaba, de fato, o puerpério. Depois que o nosso bebê nasce, inicia-se o puerpério. Fisiologicamente, o nosso corpo, ele começa a ir retomando, né? Então, fisicamente, as coisas vão voltando para o lugar, seja se o parto foi via vaginal, se foi cesariana, as coisas vão voltando para o lugar e aproximadamente ali de 40 dias a 60 dias depois, o corpo ele tá um pouco melhor, um pouco mais preparado para a vida. Mas os hormônios não. As emoções não. Então eu quero te explicar que o puerpério, ele não tem mesmo data. A gente não sabe quanto tempo ele vai durar e nem como vai ser. Mas eu te garanto que o puerpério, ele é intenso para a maioria das mulheres, né? Eu tinha que estudar mil coisas. Eu queria ter o parto, né, que eu idealizei. Eu queria que a minha gestação fosse uma gestação tranquila, em que meu filho tivesse boas memórias registradas, tanto da gestação quanto do parto. E eu não estudei sobre o puerpério. Eu realmente achava que eu tava pronta pro puerpério, que eu tava pronta, que eu tinha nascido pra ser mãe e que eu não teria problemas com isso. Eu tinha um curso pra fazer, pra montar esse curso, e eu falei com as minhas sócias, ó, dá uma segurada aí, que quando o Caiane tiver com 2 meses, eu gravo, eu tô acostumada. Eu gravei um curso em 7 dias, eu desenvolvi um curso inteiro, então eu tô acostumada. E eu não tava preparada, porque era meu primeiro filho, né? Então era a primeira vez que eu tava sendo mãe. E ali, o que ninguém tinha me dito, e eu não estudei a respeito, é que nasce de fato uma nova mulher e nasce uma nova vida. Não é só a vida da criança, é uma nova vida sua. Você jamais será a mesma pessoa. Eu achava que depois de 2 meses eu voltaria, né? Colocar isso na nossa cabeça, 40 dias, né? 2 meses, sua vida volta, o seu corpo volta, o seu corpo nunca mais volta ao normal. E eu não tô dizendo sobre o corpo não voltar a ser o que era antes no sentido de peso. Eu tô dizendo de corpo mesmo. Ele tem uma história, ele registrou uma história aí dentro, ele gerou uma vida. E esses registros estão em cada célula do seu corpo, é impossível ele ser o mesmo. Hoje eu sinto sensações no meu corpo que antes eu não estava atenta, eu não sentia. Eu consigo ver movimentações dentro de mim, sabe? Eu vou te falar de coisas bobas mesmo, até de gases, assim, que antes eu não me atentava. O corpo, ele consegue, ele tá preparado para ouvir e perceber coisas que antes não percebia. Tanto é que quem gestou a primeira vez e tá gestando pela segunda, geralmente sente o bebê mexendo antes do tempo. Porque o nosso corpo é um outro corpo depois que viveu aquela história. As suas emoções vão ser outras, seus sentimentos. Então, se eu tenho uma dica para te dar em relação ao puerpério, é você compreender que é uma fase de desafios, porque você vai criar um serzinho totalmente dependente de você. É um ser que depende de você para comer, para dormir. Ele não sabe fazer isso sozinho. Ele não sabe ter o ritmo de sono dele. Ele não sabe, ele sabe que ele precisa comer, mas ele não sabe, né, como isso deve ser feito, da forma que deve ser feito. Então, às vezes acontece dessa amamentação ter alguma intercorrência, acontece dessa mulher ter um pouco de dificuldade na chave e fechadura entre o peito e o bico do bebê, desse encaixe não tá sendo perfeito, de precisar de um olhar externo, de uma profissional, né? Às vezes acontece desse bebê ter refluxo, né? Tem N coisas que podem acontecer nesse período e que é legal a gente estudar. Não é pra gente se assustar e ter medo do que vai acontecer, ai meu Deus, e ficar tensa. O objetivo é uma das pontes pra gente ter uma gestação, um parto e um puerpério mais tranquilo é você ter uma base de saúde, a física, a emocional, né? A mental e a energética. Então a gente precisa ter essa base montada.
Pra gente montar essa base, eu preciso, lembra do mental, eu preciso ter informações que me ajudem, que contribuem. Eu preciso acreditar, eu preciso que as minhas emoções envolvidas com isso seja de calma, que seja de tranquilidade. E quando chega lá no momento do puerpério, se tem uma coisa que vai acontecer, são flutuações dessas emoções. Você vai e volta, porque os seus hormônios, você acabou de parir. A ocitocina, meu bem, vai estar no talo, porque não é falta de amor. Amor tem, mas a gente romantizou demais tudo isso, né? E aí a gente não fala sobre os desafios que vêm desse ser que depende de você. Então talvez você não vai demorar um tempinho e a gente não sabe quanto tempo para você conseguir fazer uma refeição tranquila, para você conseguir utilizar o banheiro tranquilamente. Vai demorar um tempinho. Pode ser que no seu caso seja 1 mês, 2 meses. Pode ser que isso se estenda. E aí, se tem um conselho que eu tenho para te dar que pode amenizar esse puerpério, é você compreender, em primeiro lugar, que acabou a vida antiga. Não existe mais a vida antiga. E não é para você ficar desesperada agora e falar, meu Deus, eu preciso aproveitar. Isso, aproveita mesmo, aproveita. Até o seu sono. Dizem assim, eu odeio quando fala dorme agora que você não vai dormir depois, porque não é cumulativo. Mas aproveita, aproveita cada coisinha que você tem dessa vida de agora. Pode ser que seu bebê durma super bem. Pode ser que seu bebê esteja dentro da taxa de normalidade de bebês que com 2 meses ele já entendeu como funciona e ele durma. Acorda 2 vezes na noite, 1 vez à noite, tá ótimo. O meu bebê estava fora da faixa de normalidade. Ele tinha um sono extremamente conturbado. Até hoje ele ainda não normalizou, mas não é o comum. Mas eu quero que você esteja preparada para tudo que possa acontecer e que possa acontecer. Você não tem controle sobre o que vai acontecer? Não tem, mas eu tenho controle sobre as minhas emoções, em estar preparado emocionalmente para isso. Então a primeira coisa é eu compreender o que pode acontecer, compreender que o puerpério ele é essa montanha-russa de sentimentos, de sensações, e que morreu a pessoa antiga, tá nascendo uma nova pessoa. Não adianta você fazer 1000 compromissos para depois que o bebê nascer achando que você vai dar conta, porque você vai ter um sentimento de que você não dá conta. E você que tá acostumada a dar conta de tudo, levar o mundo nas costas, acontece. É uma profissional maravilhosa, dá conta da casa, é uma boa filha, ainda marca exame pra fulano, pra ciclano. Você quer resolver a vida de todo mundo, resolve sua vida e ainda resolve a vida dos outros. Pra você que tá acostumada nessa posição, minha amiga, eu vou te dizer, depois que você tem um bebê que é 100% dependente de você, suas prioridades mudam. E aí você vai ter, muitas vezes, sentimentos de que você não é a profissional de que você era antes. Você se sente uma farsa, muitas vezes. De que você não é a melhor mãe, como você gostaria de ser. Que você não é a esposa que você está gostando de ser. Tem uma hora que você vai falar, eu não sou quem eu sou, porque eu não sou mais. Eu não sou mais, eu não me encaixo mais nesses lugares, eu não me sinto pertencente a esses lugares. E é isso que vai acontecer, porque você é uma nova pessoa. E aí você vai ter que se acostumar com esse novo ser, que é você, que é mãe, que tem uma fase de nutridora. Você vai viver no arquétipo que a gente chama de arquétipo mãe, o arquétipo nutrição. Você vai estar em prol de outro serzinho. Então, sua memória vai mudar. Você vai ver que você vai ter dificuldade de memorizar algumas coisas. Porque o seu cérebro, ele se modela. Depois que a gente é mãe, tem estudos provando que o cérebro da mulher ele modela, ele se reorganiza para conseguir dar conta de tudo. É como se a gente realmente trabalhasse 98 horas por dia, sendo que um dia só tem 24 horas. A gente precisaria de mais para dar conta de tudo que a gente precisa dar. E mesmo que você tenha o melhor parceiro do mundo com você, ele é muito único. Tem um sentimento que ele banha o puerpério das mulheres, que é o sentimento de solitude, de solidão. Eu tô te contando tudo isso porque quando chegar no seu puerpério, eu quero que você fale, olha, eu já ouvi isso, a Yana falou isso, ela falou que eu sentiria isso. E você não se sinta mais sozinha, não se sinta a ovelha fora, sabe, do bando dela. Eu quero que você compreenda que isso faz parte mesmo. A gente se sente sozinha quando a gente tá amamentando no meio da madrugada, tá um silêncio e você vê todo mundo dormindo. Aí às vezes você vai mexer, tá amamentando o seu neném, você tá mexendo na internet, e aí tem outra pessoa te respondendo. Uau, quem mais pode estar respondendo nessa hora? É outra mãe que tá acordando nessa hora. Então nessa hora a gente sente uma certa solidão. A gente sente solidão em vários momentos por não se sentir mais pertencente aos grupos que a gente fazia parte. Porque agora você tem um bebê, às vezes você não se encaixa. Primeiro você vai receber os convites, daqui a pouco você para talvez de receber convites de algumas pessoas pra fazer algumas coisas, porque
né, não se enquadra mais na sua realidade naquele instante. Aos poucos vai passar. Eu quero te dizer que vai passar. Você vai sentir sensação de solidão, você vai sentir medo, você vai sentir, às vezes, uma tristeza do nada, às vezes uma alegria absurda, um amor que explode no peito, mas tudo bem, ele não precisa nascer junto com o bebê. Se você não sentir um amor imediato por aquela criança, não se sinta o pior ser do planeta. Você está dentro da taxa de normalidade. O amor, ele é construído no dia a dia, ele é construído no vínculo através da vivência de vocês. Vocês vão criar esse vínculo um com o outro. Isso tá dentro da taxa de normalidade. Tristeza profunda. Chorar o tempo inteiro, né? Não sentir felicidade. Muito medo o tempo inteiro, muita insegurança, tá dentro da faixa de normalidade. Você precisa de uma ajuda profissional. Procure, busque essa ajuda profissional. Mas essas flutuações de emoções acontecem dentro do nosso puerpério. Só não pode ser constante, tá? Eu quero te dizer que você não tá sozinha, que você é uma das tantas. Mas o fato de toda mãe passar por esses sentimentos durante o puerpério, de renascimento, não significa que a sua dor ela não é válida. Ela é válida. Os seus sentimentos são válidos. Nós fomos criados para não olhar para as nossas dores, para ocultar, para fingir que nada aconteceu. Quando a gente é criança, a gente escutou trocentas vezes, engole o choro, engole o choro. Ou não foi nada, para de chorar, não foi nada. Disseram para nós que os nossos sentimentos não eram válidos e a gente aprendeu a negligenciar o que a gente sente. Só que chega no puerpério e tá assim, ó, tá latente, tá gritando dentro da gente. E a gente precisa olhar para esses sentimentos e precisa acolher, e eu acolho os seus sentimentos. Saiba que você não tá sozinha, apesar de parecer que está, mas ao mesmo tempo saiba que essa luta realmente é só sua, que ninguém consegue fazer por você. Mas se você puder ter uma rede de apoio, isso vai contribuir muito no seu puerpério. Então, se organizar para o puerpério é um dos passos que ameniza a situação. É você pensar, tá, eu já sei que vai ser muito difícil, eu já sei que vai ter um bebê dependendo de mim o tempo inteiro, eu sei que vai ser difícil talvez eu tomar um banho, eu comer um prato de comida quente. E o que eu posso fazer então hoje para me organizar, para tentar amenizar a situação lá na frente? Você tem uma rede de apoio? Quem pode te apoiar? Quem pode vir ficar com o bebê enquanto você toma um banho? Quem pode fazer a comida? Porque não dá pra você cuidar do bebê e fazer a comida. Ah, não tem como? Eu não tenho quem fique comigo? Então eu vou deixar já congelada um monte de marmitinha para os primeiros 30 dias desse bebezinho. Eu ia falar desse bichinho. Eu vou deixar aqui separado isso daqui. Por quê? Porque eu não vou ter tempo de fazer comida. Eu não sei como que o meu bebê vai dormir. Eu não sei como que ele vai ser, né? Quando a gente está amamentando, a gente tem muita sede. Às vezes, o quarto é lá em cima e a cozinha lá embaixo. Você não quer acordar o bebê. Você não pode. Tudo que você queria era que aquele bebê dormisse um pouquinho. Você tá morrendo de sede. E você não pode nem se mexer. Tem alguém para pegar água para você? Não vai ter? Já deixa esses litros de água ali, perto de onde você amamenta. Se é no sofá, se é na cama, se é na cadeira de amamentação. Deixe 2, 3 litros de água ali perto. O ideal é que seja 4 litros por dia. Então distribua, mas deixe em pontos específicos essa água para você beber. Isso vai ajudar. Então tem como amenizar. Se você tiver uma rede de apoio, é muito mais tranquilo. Mas eu quero que você entenda que mesmo com a rede de apoio, mesmo com o planejamento, que as coisas vão demorar um pouquinho para você entender o ritmo do bebê, o bebê entender o seu ritmo. Se você já tem um filho, para se encaixar dentro da realidade que você tinha, agora uma nova realidade com essa outra criança, para conseguir demandar, casar as rotinas de sono de cada filho. Mas vai passar, essa fase vai passar, esse bebê vai crescer. E toda vez que você sentir a sensação de desespero, o que eu faço da minha vida? Olhar para esse bebê, eu quero que você olhe para a mãozinha dele. Eu quero que você veja essa mãozinha bem pequenininha e que você coloque a sua perto. Olha o tamanho da sua, olha o tamanho da dele. Esse é um serzinho bem pequeno. E cada vez que você olhar para essa mãozinha dele, você vai ver que ela tá crescendo muito rápido. E que por mais que pra gente pareça que tá muito devagar, que os dias são lentos, as noites são eternas, os anos voam, passa rápido. Eu não vou te dizer que você vai sentir falta e saudade, porque dizem muito isso, mas eu não sei. Eu não sinto saudade da minha gestação, por exemplo. Foi linda, foi maravilhosa, mas eu não sinto saudade da gestação. Eu não sei se você vai sentir saudade dessa fase,
Mas eu tenho certeza que você vai olhar pra trás e vai respeitar essa fase como foi. Você vai entender que você precisou viver tudo isso pra chegar lá na frente. E que esses primeiros dias de vida do seu bebê, eles são essenciais no emocional do seu bebê. Nesse adulto lá na frente. Olha pro seu bebê e pensa como eu quero que meu bebê seja quando ele tiver 25 anos de idade. E é nessa base emocional que você vai dar para esse bebê, nessa segurança, nesse amor, nesse afeto, que vai se construir, vai se consolidar esse adulto depois dos 25 anos de idade, tá? Eu quero que você compreenda que recém-nascidos, eles de fato precisam da gente o tempo inteiro. Recém-nascido, ele precisa, tudo é a mãe, para comer, para beber, para fazer xixi, para trocar a fralda dele. Ele tem necessidades básicas e só você ou outras pessoas, que se tiver vai ser ótimo você poder partilhar isso, você poder dividir isso com outras pessoas para ficar mais leve para você. É muito importante, tá? Que você consiga entender que ele precisa de você nesses primeiros dias de vida. Que ele vai conquistando a independência depois de um tempo. Ele vai começar a fazer coisinhas maravilhosas sozinho depois de 1 ano de idade. Mas até lá tem uma certa caminhada. Mas que você tá dando o melhor que você pode. Você tá sendo a melhor mãe que você pode. Esse sentimento de culpa que nasce junto com a maternidade, a gente precisa transformar isso, né? Você tá sendo a melhor mãe que você pode. Mas saiba que você é acolhida. Saiba que você tá junto com uma outra rede de mães. E eu preciso que você monte a sua rede de mãe. Então, para fechar esse vídeo, eu quero te dizer: tenha um clã para se sentir pertencente. Porque você não se encaixa mais no mundo antigo. Você vai sentir uma dificuldade de se sentir pertencente. Mas, forme o seu próprio clã. Tenha grupos de mães. Procure grupos de mães e se insira nele. Porque, às vezes, você tá com aquele sentimento de angústia que só o seu bebê é daquele jeito, que tem alguma coisa errada com ele, tem alguma coisa errada com você. E naquele grupo de 100 mães tem uma mãe que fala: meu Deus, meu filho é igualzinho. E você sente como se fosse um abraço. Você começa a dividir, compartilhar. Eu construí amizades na gestação e no meu puerpério que eu quero levar pra vida inteira. Eu conheci mães, eu tenho uma amiga que o Caian nasceu na mesma semana que essa amiguinha dele, e que eles são idênticos. Eles tiveram os mesmos desafios e nos trouxeram os mesmos desafios. Eu e ela temos jeitos muito parecidos e a gente conversa assim quase todos os dias, desde que eles nasceram, para contar, para trocar essa experiência, né? E aí a outra entende o que a outra tá passando. E isso é um abraço, é um colo. Então tenha o seu próprio clã. Faça sim parte do grupo. Mesmo que você hoje seja uma pessoa que não gosta muito de conversar, mas no seu puerpério você vai sentir falta de fazer essa troca e de saber que o seu bebê, ele é igual a alguns bebês e que tá tudo bem. É isso. Eu quero te dizer, mana, que se você puder se preparar para o seu puerpério, prepara para sua gestação, parto, mas prepara para o puerpério também. Porque o meu veio assim, ó. A onda me derrubava, eu levantava, bebia água, aquela confusão. Mas hoje estou aqui, passei por tudo isso para aprender e para hoje poder compartilhar com você e diminuir o que foi para mim, amenizar se eu consigo compartilhar isso com pessoas, com outras mães. É isso.